Olá, nós estamos no curso de aconselhamento da Iniciativa de Educação e Empreendedorismo Social. Meu nome é Luiz Carvalho e estamos falando sobre as técnicas de aconselhamento. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre atenção, ouvir, responder, ensinar, autenticidade, fé e calor afetivo e empatia. A partir dessas aulas, nós vamos falar sobre os outros temas, as outras atitudes básicas: rapport, refletir sentimentos, marco de referência e avaliação. Então, essas atitudes básicas que nós vamos falar agora, elas são importantes para a criação de vínculo. Então, esse aconselhamento, por que é importante? O vínculo, ele aumenta a atitude de confiança. Ele traz uma confiança, um nível e uma profundidade maior de expressão de sentimentos e reflexões mais profundas, que é importante para aquela pessoa estar resolvendo o problema dela e fazendo mudanças verdadeiras de vida. Então, é importante essas mudanças. Então, dessas atitudes básicas para a criação de vínculo, é importante, a primeira atitude, a gente entender que o estabelecimento do rapport também ele é fundamental. E o que você pode estar se perguntando? O que é rapport? Rapport, ele é uma atitude, ou conjunto de atitudes, onde você estabelece uma sintonia com a pessoa. O que exatamente é isso? Muitas vezes a pessoa pode estar falando de uma forma, agindo de uma forma gesticulosa, e você vai estabelecer um vínculo através de gestos que são semelhantes ao da pessoa, como se você estivesse espelhando ela. Só que o importante é que você entenda, tenha um cuidado de fazer esses gestos de uma forma não muito mecânica, não muito invasiva, mas de uma forma que você espelhe ela, você seja um espelho de uma forma sutil, escondida, tá? Então, você vai fazer isso com calma. Esse rapport, você vai estabelecer essa sintonia. É como se ela estivesse agindo de um jeito e você vai procurar copiar, imitando esse jeito dela de uma forma sutil. Esse rapport, a gente faz isso de forma natural. A gente faz isso de forma inconsciente quando a gente está interessado na pessoa e a gente está procurando ter empatia com a pessoa. A gente naturalmente já faz isso, mas a gente pode também fazer de uma forma consciente, procurando ter essas atitudes de imitação escondida. Então, a pessoa se posiciona de um jeito e você vai estabelecendo rapport, se colocando no mesmo ângulo que a pessoa. A pessoa, então, cruza os braços e você pode estabelecer rapport, copiando esses movimentos de uma forma sutil, né? Não fique imitando, que isso é muito incômodo, gera um incômodo. Mas você pode fazer com algumas atitudes que ela tiver, tá? Isso tudo é para criar uma sintonia, tá bom? Escutar ela de forma disciplinada significa ouvir o que ela está dizendo naquele momento e refletir os sentimentos dela. Refletir sobre os sentimentos dela. Então, é refletir, trazer aqueles sentimentos que ela está trazendo para uma reflexão, tá? Compreender o marco de referência. O que significa? É procurar entender o ponto de vista da pessoa. Qual é o ponto de vista dela? O que ela está querendo dizer? Como é que ela está se sentindo? Por que ela está reagindo assim? Por que ela está falando assim? Quanto mais você se questionar dessa forma, tentando entender a pessoa, você vai naturalmente ter empatia, naturalmente você vai prestar atenção nela, naturalmente você vai ouvi-la de forma honesta, naturalmente você vai ser autêntico, naturalmente você vai estabelecer rapport. Então, quando você procura se questionar o que ela está pensando, como ela se sente, como é que ela vê essa situação, como ela sente isso, todos esses questionamentos, eles fazem você ter mais interesse e entender melhor o marco de referência dela, tá? A avaliação da natureza do problema também é muito importante. Você entender qual é a raiz desse problema, por que esse problema existe, como é que ele começou,
por que que essa pessoa está mantendo esse problema. Porque muitas vezes a pessoa começou, ou alguém causou um problema na vida dela, e por conta dela não mudar as atitudes, ela mantém aquele problema. Então, o aconselhamento ele serve para mudança de vida, para reflexão. Então, é necessário que você, junto com a pessoa, procure avaliar a raiz, a natureza, como começou o problema e por que ele se mantém, tá bom? As atitudes facilitadoras. Então, vamos ver as atitudes facilitadoras. Essas atitudes facilitadoras, elas são importantes porque elas vão ajudar, facilitar a comunicação. A pessoa vai falar mais, vai se expressar mais, e vai falar mais profundo aquilo que ela está sentindo. Ela vai trazer mais coisas, mais conteúdos, cada vez mais emocionais e mais profundos. Então, essas atitudes, elas ajudam isso, ajudam a aprofundar o aconselhamento. As primeiras atitudes ajudaram no que? No estabelecer o aconselhamento, as segundas ajudaram o que? A estabelecer um vínculo, e essas vão aprofundar o vínculo e aprofundar a fala da pessoa. A pessoa vai falar coisas mais essenciais, mais profundas, mais pessoais dela, tá? Então, a primeira coisa é você evitar muitas perguntas. O que significa isso? Você perguntar a respeito dos sentimentos dela, mas perguntar a respeito daquilo que ela está falando, das atitudes dela naquele momento, tá? Fazer um mínimo de perguntas. As perguntas elas têm que ser essenciais, curtas e ligadas ao que ela está sentindo. Fazer essas perguntas essenciais, como assim? Como é que eu posso fazer essas perguntas essenciais? Você pode estar se perguntando. Uma pergunta essencial é, por exemplo, assim, ela está falando algo, e ela está contando algo que aconteceu no dia de hoje. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pergunta mínima. Como é essa pergunta? É assim. Então, você estava fazendo hoje isso? Essa pergunta mínima, ela já vai ajudar. Elas ajudam a clarear e aprofundar aquilo que a pessoa está dizendo. A pessoa vai falar assim, nossa, hoje eu fui lá e levei o carro para consertar. Você pode fazer pergunta mínima. Como foi isso? E a pessoa vai começar a falar mais a respeito disso. Então, perguntas mínimas geralmente são perguntas curtas e elas são perguntas que fazem a pessoa aumentar a fala dela, aprofundar a fala dela. Então, essa pergunta geralmente não é por quê, é como. Então, você não vai perguntar por que você fez isso? É como foi isso para você? Como foi? Como? Ou então, às vezes, um gesto seu pode ser uma pergunta mínima. A pessoa está falando algo, só que ela falou de uma maneira curta. Você faz um gesto que entende ela e que quer entender, quer aprofundar o que ela está dizendo. E às vezes é você repetir uma fala dela, é uma pergunta mínima. Às vezes ela está dizendo, hoje eu vi um pássaro voando, e você então vai dizer, você viu um pássaro? Aí ela ouve você falando isso e ela vai aprofundar a fala dela. Eu vi um pássaro, fiquei pensando na minha vida, lembrei da minha avó, minha avó faleceu, aí eu me senti assim. Ou então ela fala, minha avó faleceu, aí você pode perguntar, e como você se sentiu com isso? Na hora eu me senti triste. Então ela vai aprofundando, entendeu? Perguntas mínimas e que ajudam a pessoa a clarear e a refletir mais sobre o conteúdo, tá? Fazer perguntas sobre os sentimentos dela, como falei, essas perguntas você pode perguntar como é que você se sente ignorado, mas essas perguntas mínimas ou reflexos mínimos já fazem a pessoa refletir mais. Responder a sentimentos mais do que a conteúdos intelectuais, ou seja, a pessoa vai falar por que isso, por que aquilo outro, e você vai perguntar, mas como é isso para você? Como foi? E você? Como é que você se sentiu? Então, você sempre vai voltar, a pessoa vai falar sobre disco voador, sobre nave espacial, vai falar sobre a religião, sobre o pastor, sobre a doença dela, sobre o presidente, sobre o que está acontecendo no mundo, e você sempre vai voltar a conversa a ela e ao que ela está sentindo. Mas como é que é isso para você? E você, como é que você se sente? E você, como é que você reagiu? Então, perguntas assim fazem a pessoa voltar a refletir a respeito dela, porque ela está pegando o conteúdo intelectual, ela leva para fora. E o objetivo do aconselhamento é trazer a responsabilidade dela e a reflexão para ela, tá bom? Então, é importante você ter em vista isso.
Outra coisa que é muito importante é observar os caminhos que levam a nível cada vez mais emocional, tá? Então, você vai ficar observando o que ela está dizendo e se ela está aprofundando a fala sentimental e emocional dela, tá? É muito importante você... Então, é importante você ter em mente que você vai conversar com a pessoa para uma reflexão e para mudança de comportamento, e isso é necessário que você ajude a pessoa a levar a níveis mais profundos de uma comunicação emocional, tá? Então, a sua fala, geralmente, ela tem que estar focando no como e nas emoções. Como você se sentiu, como você acha isso, como é que está, como não é, e não o porquê. O porquê nos leva a pensamentos, a raciocínio intelectual, a explicações. E o como nos leva a pensamentos mais emocionais. Então, essas pequenas perguntas, gestos, refletir o que ela está dizendo, falar sobre um sentimento dela, ou repetir uma fala dela, vai ajudar ela a refletir cada vez mais questões emocionais mais profundas, tá? Estar particularmente alerta para descobrir sentimentos negativos, você tem que estar prestando atenção, sentimentos, às vezes, que ela está escondendo que são negativos. Uma visão negativa de si, uma visão negativa do mundo, das coisas que ela está fazendo. Sempre, isso fica muito entre linhas. E a comunicação dos sentimentos, você refletindo sentimentos e ficar atento a isso, vai ajudar a trazer isso à luz durante o aconselhamento. Evitar uma interpretação prematura, ou seja, não tirar conclusão. Não tira uma conclusão antes dela deixar aquilo claro. Não aguarde ela a finalizar um raciocínio. Ajude ela a refletir o raciocínio. Tudo tem um começo, meio e fim. Se você pegar e interromper ou fazer uma interpretação na metade de um raciocínio ou na metade de uma história, algo que ela está expressando, um sentimento que ela está expressando, você vai estar atrapalhando o processo dela e não ajudando. Então, nós chegamos ao final do nosso curso, Técnicas de Aconselhamento. Nós falamos aqui sobre essas aulas, sobre as atitudes básicas do conselheiro. Então, nós vimos as atitudes iniciais, as atitudes para a criação de vínculo e as atitudes para aprofundamento e reflexão do aconselhamento, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver dessa aula, você pode estar entrando em contato pelo Instagram, eu deixo aqui no Instagram, ou você pode entrar no grupo do WhatsApp, o grupo das aulas, e fazer perguntas. Ou então, se houver essa possibilidade, essa disponibilidade aqui mesmo nos comentários do curso, aí você pode fazer perguntas e ali eu vou estar deixando as respostas ali às suas questões, tá bom? Obrigado e sucesso aí na prática do aconselhamento.